saúde agora, depois de suspender a política de Covid-0, a China tem registrado um crescimento nos casos de Covid-19. O surgimento de novas subvariantes do vírus pode gerar, inclusive, uma nova onda de casos aqui no Brasil. Para falar desse assunto, a gente recebe, muito gentilmente nos atende, a infectologista a doutora Rosana Hickman. Tudo bem, doutora? Obrigada por nos atender. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Prazer estar com vocês. Bom dia a todos, Adriana e Thiago. Bom dia, prazer nosso. Doutora, o quanto as novas infecções e mortes na China preocupam o Brasil? De qual forma o nosso país pode se antecipar à proteção à doença e a uma nova onda? Primeiro, a situação lá é uma situação bastante importante em termos de número de casos. A gente jamais viu nesses 3 anos, Adriana, um número de casos tão concentrado em tanta gente como a China, né? A gente sempre fala lá, a gente fala em milhões e bilhões de pessoas. Então, a gente tem que pensar que aquela população ela não tinha uma proteção. Eu digo não tinha porque com a política de Covid-0, a população não tinha sido nem exposta ao vírus e nem adequadamente vacinada. Então, o vírus ele tem um terreno, digamos, fértil para ele poder se multiplicar e poder causar doença, inclusive doença grave. Quando a gente vem aqui para o Brasil, e daí respondendo à sua pergunta, a gente vê que a nossa situação neste momento, desde que a gente não tenha nenhumas subvariantes diferentes, ou seja, desde que a gente mantenha as subvariantes que tem circulado por aqui, a gente encontra uma população que já tem uma certa proteção, seja porque nós fomos expostos ao vírus, seja porque nós estamos vacinados. Então, Adriana, acho que o impacto aqui a médio prazo é principalmente em termos de insumos, lembrando que a China é um enorme produtor e exportador de insumos hospitalares, inclusive, medicamentos, matéria-prima, máscara, os equipamentos de proteção individual. Então, isso a curto prazo, eu acho que vai ter um impacto no nosso país em termos, inclusive, de faltar alguns suprimentos. E a médio prazo, claro, se a gente tiver uma mudança do ponto de vista genético do vírus, e quanto mais ele circula, mais é o risco dele mudar, daí sim pode ter impacto aqui no Brasil. Oi, doutora, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. A senhora já falou aqui outras vezes que as subvariantes, o vírus vai perdendo força, apesar de ter gravidade, para quem não está vacinado principalmente. E eu pergunto, no caso da China, essas subvariantes devem indicar uma virologia mais fraca ou não necessariamente? Pode haver uma derivação de uma cepa talvez mais forte? Olha, Thiago, a gente não sabe porque os dados da China não são transparentes, né, para nós. A gente imagina que eles devem... Imagina você que a gente tivesse agora tendo essa subvariante que a gente tem no Brasil, só que uma população totalmente desprotegida. Então, o problema, na minha visão, não é que o vírus está mais virulento. O problema é que a população está muito vulnerável. E com isso, o número de casos explode, o número de leitos na China em relação à quantidade da população não é adequado, eles têm uma restrição de número de leitos em relação à necessidade quando você tem uma emergência sanitária como essa, e por isso que devem ter chineses que estão perdendo a vida, que em teoria não precisariam, porque se eles tivessem atendimento médico. Se a gente for lembrar o que aconteceu aqui no nosso país, né, lá em 2021, no começo de 2021, aquela cena toda, principalmente na região norte do nosso país, foi isso. A gente acabou não tendo um número muito grande de casos e sem condições de atender do ponto de vista de atendimento hospitalar. Então, Thiago, respondendo à sua pergunta, eu a princípio não acredito num vírus mais virulento. Eu acredito numa subvariante causando doença, como ela está causando em vários locais do mundo, só que numa população muito mais vulnerável, principalmente os mais velhos, e uma condição de assistência médica pior. Por isso que os números lá parecem estar muito piores do que o resto do mundo nesse momento. Doutora Rosana Hickman, pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, doutora. Acho muito importante essas suas considerações, porque muita gente se assusta, né? Esse assunto é um assunto complicado, a questão das variantes, da imunidade de rebanho, lockdown ou não lockdown, e a reação de muita gente é se apavorar.
e eu vi de vários médicos que tem uma reação muito ruim, né, em relação a isso, que é as pessoas deixam de fazer exames médicos, deixam de fazer exames de rotina, né, deixam de ir ao médico, deixam de ir aos hospitais, e isso provavelmente está gerando aí, né, um legado de doenças que vão começar a surgir nos próximos anos. Por isso eu acho muito importante esses seus esclarecimentos. Agora, a pergunta que eu faço para a senhora, foi um ponto que a senhora tocou, que eu acho muito importante, existe alguma confiabilidade em alguma informação que vem da China? Olha, Mota, bom dia, né? A tua pergunta é super importante, porque realmente a gente tem muita dificuldade de ter os dados. Se você pegar os dados oficiais da China, eles estão falando em 7 mortes esse mês de dezembro. Então, é absolutamente não confiável em relação ao que está sendo visto, em especial nas redes sociais e nos chineses que moram fora de lá, mas têm contato principalmente a parte médica. Então, é difícil você confiar, a transparência dos números é sempre complicado. É só a gente lembrar o que aconteceu em 2019, exatamente nesta época, final de dezembro de 2019, já havia um número enorme de pessoas morrendo na China por uma pneumonia misteriosa, que no fim a gente descobriu que tudo isso era Covid-19, e o mundo não sabia disso. A hora que eles anunciaram, já praticamente lá já tinha passado muito a circulação desse vírus e acabou numa pandemia. Então, Mota, a gente tem dificuldade, sim, de ter os números oficiais. E os números servem para quê? Não é para apavorar as pessoas e fazer pânico. Os números servem para a gente, como um guia de saber o que está acontecendo e como a gente deve se preparar. Eu acho que o passo mais importante que a Índia já fez, que alguns países em volta da China já fizeram, é aumentar a vigilância de casos e principalmente quem vem dos outros países em termos de qual é a variante, se essa pessoa está entrando infectada, por exemplo, na Índia, e qual a variante, qual a genética do vírus. Isso, para mim, é o mais importante. Se mantiver a subvariante que a gente está vendo circular aqui, nós não estamos vendo, felizmente, um número aumentado, nem de hospitalização, nem de morte. A gente está vendo um número grande de casos, mas numa população mais protegida. E eu só reforço, Mota, que a importância aí das doses de reforço. A gente sempre fala isso, mas eu vou insistir. A gente sabe que as vacinas têm uma limitação em termos de proteção, seja pelo tempo ou seja mesmo pela eficácia dela. Então é fundamental que as pessoas, em especial as pessoas mais vulneráveis, façam seus reforços para que a gente esteja preparado, tanto do ponto de vista da vigilância como da saúde individual. Estamos falando sobre a nova onda de Covid-19 na China, aqui no Jornal da Manhã, e recebendo para isso a doutora Rosana Richman, infectologista. Doutora, eu peço que a senhora continue conosco por aqui, já nós retomamos nossa entrevista, agora são 7h42. A Anvisa aprovou por unanimidade a venda de um medicamento utilizado justamente no tratamento para o coronavírus. A agência já havia autorizado o uso emergencial do remédio em maio deste ano, como conta agora o repórter João Vitor Rocha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou por unanimidade a venda para farmácias e hospitais do medicamento Lagevrio, utilizado no tratamento para a Covid-19. A Anvisa já havia autorizado o uso emergencial dessa droga em maio deste ano para adultos que não necessitem de auxílio de oxigênio complementar. Para a liberação da venda em farmácias, será obrigatório a retenção de uma das vias da receita médica. O remédio também só poderá ser vendido para maiores de 18 anos. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando não poderão ser medicadas. Em nota, a Anvisa afirmou que a aprovação levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado em outros países, com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido, e continua argumentando que a medida também considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da Omicron e o aumento de casos da doença no país.
A Anvisa acredita que a liberação do medicamento para o tratamento da Covid-19 deve ajudar a prevenir a progressão da doença, internações e mortes. A ingestão do remédio deve ser feita dentro do prazo de 5 dias após o início dos sintomas e não substitui a aplicação de vacinas. Doutora Rosana Hichmann, como a gente viu aí na reportagem, o mundo ainda não venceu a pandemia, mas ao mesmo tempo os estudos, a medicina, os remédios vão avançando também com o tempo e ajudando a gente no combate à doença? Não tenha dúvida, Adriana, nós continuamos nessa luta, né? Essa luta tem, de um lado, a prevenção, que é a história da vacina que a gente já comentou. De outro lado, é o tratamento. E esse tratamento com esses novos antivirais, e esse é um deles que foi liberado agora pela Anvisa, ele é muito importante, Adriana, em especial naquelas pessoas que a gente sabe que, muitas vezes, apesar de estar vacinadas, são pessoas que não respondem tão bem às vacinas, e elas estão mais vulneráveis. Vou te dar um exemplo, e é o exemplo que eu vivenciei agora. Eu tive pelo menos 2 pacientes que estavam fazendo o tratamento para câncer, né, outras câncer de pulmão, câncer de mama, e no meio do tratamento de um câncer, ou seja, de uma quimioterapia, a pessoa pega a Covid. Então, é claro que você sabe que o risco dela ter uma doença mais grave é maior. Então, se eu tiver como dar um antiviral, o que é um antiviral? É uma medicação que eu vou dar oral, ou seja, é fácil de tomar, com pouquíssimos eventos adversos e que eu consiga diminuir aquela multiplicação do vírus logo no início. Então, por isso que é importante eu fazer essa medicação no máximo até o 5º dia da doença. Não adianta eu querer dar o antiviral quando ele já multiplicou um monte e já está causando uma doença grave. Daí isso não vai funcionar. Então, tem que ser logo no início, para pacientes mais vulneráveis que têm uma chance de evoluir com um quadro mais grave. Então, essa notícia da Anvisa é muito bem-vinda. Eu não sei como é que vai estar o custo dessa medicação. Eu sei que fora do nosso país tem um custo mais elevado, então, infelizmente, ele não estará disponível para todos. Mas o que nós temos que fazer do ponto de vista de governo e saúde pública é, lógico, também ter medicações antivirais disponível para a população que não pode arcar com o custo dessa medicação, que é muito importante nessas situações. Agora são 7h46, estamos aqui com a doutora Rosana Hichmann, que é infectologista, falando sobre a Covid-19 e essa aprovação da Anvisa de medicamentos para tentar amenizar o impacto da doença. Agora, doutora, qual que é a expectativa para agora, nesse ano de 2023, que a gente receba finalmente as vacinas que já são capazes de também amenizar o impacto das variantes da Ômicron e das próprias variantes? Será que já teremos vacinas suficientes em estoque para a população tomar mais uma dose? Tiago, isso é o que mais a gente quer, né? São as vacinas atualizadas, as vacinas que a gente chama de bivalentes. Por que bivalentes? Porque ela tem tanto a proteção para as variantes lá antigas, que é bom a gente manter, porque a gente sabe que são variantes que causam doença muito mais grave, mas também a outra metade é proteção para subvariantes da Ômicron, que nós sabemos que, apesar de causar doença menos intensa, ela tem em termos de transmissibilidade muito alta e pode também causar doença mais grave em populações mais vulneráveis. Então, a ideia é que a gente, sim, no início deste ano já comece a vacinação, em especial, Tiago, para aquela população. E eu diria para você que, em especial, na minha opinião, os idosos, né? Se você pega as pessoas acima de 70, 75 anos, a última vez que eles tomaram a vacina regular já fazem uns 4, 5, 6 meses. Então, está mais do que na hora da gente fazer um reforço e, de preferência, um reforço com uma vacina que consiga produzir anticorpos específicos para a subvariante que está circulando agora. Então, o Brasil, em teoria, já tem o acordo pelo menos com a Pfizer. A gente sabe que são 2 fabricantes das vacinas atualizadas, a Pfizer e a Moderna. A Moderna ainda não está disponível no nosso país. Espero que em breve também esteja, exatamente porque o Brasil, se a gente pegar só essa população mais vulnerável, Tiago, de brasileiros que precisariam tomar uma vacina bivalente, nós estamos falando em 70 milhões de brasileiros. Então, a gente precisa de um número de doses muito grande. Lembrando que essa vacina, Tiago, é só para o reforço.
Então, essa vacina, quem nunca tomou vacina, não vai começar com uma vacina bivalente. A vacina bivalente é apenas naquela situação que a pessoa já tem pelo menos 2 doses básicas e no reforço a gente faz essa vacina atualizada. Roberto Mota, mais uma pergunta para a doutora aqui no Jornal da Manhã. Mota. Doutora, essas novas medicações antivirais, elas vão ser, o acesso a elas vai ser somente através de receita médica, ou a senhora antecipa que algumas delas possam estar disponíveis sem receita? Mota, eu acho saudável que elas estejam disponíveis através de uma receita médica, exatamente porque tem algumas restrições e tem indicações específicas. Então, eu vejo com bons olhos, Mota, e eu vou te dar um outro exemplo meio paralelo só para você entender. O Brasil deu um passo enorme alguns anos atrás, quando a gente começou a exigir receita para antibiótico. Por que isso? Porque se comprava antibiótico como compra-se uma aspirina, como compra-se uma medicação comum. E com isso você acaba tendo uma resistência das bactérias ao antibiótico pela facilidade de acesso. Então você deve estar pensando, puxa, mas é bom facilitar o acesso? Sim, desde que esteja com a indicação correta. Então eu julgo que para esses novos antivirais, eu acho saudável, sim. Eu acho mais importante que esteja disponível na rede pública, na rede privada, com prescrição médica para ambos. Agora, a necessidade da prescrição eu vejo como um passo favorável no sentido da gente não indicar uma medicação sem uma indicação precisa. Vamos supor, alguém que está gravemente doente numa UTI e alguém ouviu dizer que tem uma medicação, vai querer dar, só que não está indicado. Neste momento é outro tipo de tratamento que eu tenho que fazer. Então, Mota, a princípio eu sou favorável que tenha assim a prescrição muito mais para ter uma orientação médica. É isso, as preocupações com o coronavírus continuam, infelizmente, no mundo e no Brasil. O Jornal da Manhã segue acompanhando. Doutora Rosana Hichmann, infectologista, obrigada pelos esclarecimentos. Doutora, boa semana. Até uma próxima. Valeu pela participação. Eu que agradeço a todos e uma boa semana a todos.